Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, este é o vídeo Lei da Atração número 139. Eu já tinha saudades destes vídeos da série da Lei da Atração, porque eu gosto muito do tema da manifestação e da Lei da Atração. Eu acredito que nós manifestamos a nossa vida o tempo inteiro, e desde sempre e para sempre. Ou seja, eu, por exemplo, só há relativamente poucos anos é que descobri que nós temos a capacidade para manifestar de forma consciente e orientada, ok? Mas antes disso eu já manifestava tudo na minha vida e vocês é a mesma coisa. Portanto, eu gosto de falar sobre isto porque quanto mais conhecimento nós temos sobre esta área, mais podemos direcionar as nossas manifestações para onde nós queremos, ok? E ao mesmo tempo também tomando maior consciência do que é que estamos a pedir, não é? Porque às vezes é bom desejar coisas que estão realmente alinhadas com a nossa alma e não desejar só por desejar, porque senão é como se nós não tivéssemos nenhum conhecimento espiritual, porque a maior parte das pessoas que não têm nada a ver com a espiritualidade o que fazem é andar atrás das coisas, é querer mais coisas, sempre a desejar, sempre a andar atrás, não é? Nunca estão satisfeitas com nada e buscam no externo aquela ideia de que vão ser felizes, não é? Então nós não podemos ter uma consciência mais expandida a nível espiritual e continuar no mesmo paradigma, mas a tentar intencionar desejos de uma forma mais espiritualizada, mas no fundo a fazer a mesma coisa que toda a gente, tá? À espera que a felicidade esteja aí. Portanto, eu adoro este tema, mas acho que nós devemos ser conscientes daquilo que desejamos e tentar entender se essas coisas realmente estão alinhadas com a nossa alma ou não. Eu não faço ideia porque é que disse tudo isto, porque aquilo que nós vamos falar hoje é sobre manifestação, mas não tem a ver com isto que eu disse agora ao início. Mas provavelmente vai vir aqui alguém que precisava de ouvir isto. Nós hoje vamos falar sobre uma dica que eu tenho para vos dar sobre manifestar uma pessoa específica. Tá? Há muita gente que está no meu canal e que está a tentar manifestar uma pessoa específica no amor, mas numa nova dinâmica, numa dinâmica diferente da anterior. Ok? Mas agora, desde que eu resolvi abrir-me à ideia de ter os comentários abertos nos vídeos, eu às vezes passo assim os olhos pelos comentários e vou vendo o que é que as pessoas dizem. E noto que realmente está tudo a correr lindamente. Não é por isso que eu estou a referir este assunto, ok? Mas existem várias pessoas que dizem, não é? Não só em comentários como também em e-mails que nos enviam, que desejam manifestar uma certa pessoa, ok? Mas quando as pessoas falam e se expressam nesses comentários ou nesses e-mails, as pessoas revelam muita raiva do que aconteceu antes com essa mesma pessoa. Ou seja, eu noto que as pessoas querem manifestar uma nova dinâmica com aquela pessoa, no entanto têm raiva e às vezes ódio até da versão antiga que aquela pessoa lhes apresentou no passado e da dinâmica que viveram com ela, da história que viveram com ela. Ok? Eu já falei em vídeos anteriores desta série a importância de nós perdoarmos tudo, ok? E falo muito sobre o Ho'oponopono, mas se fosse falar sobre a importância de nós perdoarmos o passado a respeito de alguém que nós queremos manifestar numa nova dinâmica, eu ia estar a debater um assunto que toda a gente fala. Nós temos que perdoar tudo. Nós temos que usar o Ho'oponopono. Ou podemos usar o Ho'oponopono e perdoar tudo. E o importante é estarmos em paz e perdoarmos as pessoas, ok? Mas eu não quero entrar por aí. Eu vou-vos dar argumentos sólidos da importância da importância de nós aceitarmos e estarmos em paz com aquela versão antiga daquela pessoa que nós já não queremos atrair para nós. Ok? Portanto, vamos imaginar que eu, Patrícia, quero atrair um homem para a minha vida que eu já conheço e vamos chamar-lhe de Joaquim. Pode ser Joaquim. Joaquim parece-me um nome bom. Então, eu, Patrícia, eu conheci o Joaquim, tive uma dinâmica com ele que eu não gostei
mas eu reconheci que nós temos uma forte ligação e eu gostava de ter uma nova relação com o Joaquim, mas numa nova dinâmica. Portanto, nós temos o Joaquim na versão A, que foi a que eu vivi com ele no passado, e temos o Joaquim na versão B, que é a versão que eu quero atrair para mim. Ok? Apesar de tudo o que nós vivemos ser uma projeção da nossa mente inconsciente, das nossas crenças, dos nossos desejos e tudo o que está no nosso inconsciente, e na realidade nós podermos ir dormir num dia e no dia a seguir estarmos a viver uma experiência completamente diferente do dia anterior, isto é possível. Mas o que acontece é que nós aqui também lidamos com o nosso ego. E o nosso ego é apegado a várias coisas da matéria. E uma delas é o tempo. Então, o nosso ego, para tentar fazer sentido nas coisas, organiza os eventos por ordem cronológica. Portanto, nós achamos que antes vivemos uma coisa e no futuro vamos viver outra. Nós achamos que existe passado e futuro. E para o nosso ego isso faz sentido. E nós não estamos separados do ego. Portanto, nós podemos usar o nosso ego nesta história da manifestação. Então, a versão A do Joaquim foi a que eu vivi no passado. E a versão B do Joaquim é a que eu quero viver no futuro, ok? Só que o que é que acontece? O ego apega-se o ego vai-se apegar àquela carcaça daquela pessoa. Ou seja, quando o Joaquim aparecer-me aqui com a versão B, vocês acham que eu vou olhar para ele e não me vou lembrar de nada que aconteceu no passado? Vou-me lembrar, obviamente, da versão A que ele me apresentou e com a qual eu tive uma experiência desagradável e que eu tenho raiva e ódio, etc. Ok? Eu não preciso de gostar da versão A do Joaquim. Ok? Se eu não gostei do que vivi com ele, eu não tenho que gostar dele naquela versão. Não tenho que gostar dos comportamentos dele, não tenho que gostar das preferências dele, não tenho que gostar das ações dele ou das inações dele. Mas é importante eu aceitar o que aconteceu e ficar em paz com essa versão. Porquê? Porque o Joaquim, quando aparecer na versão B, ele vai trazer dentro dele a versão A. Porquê? Se nós pensarmos em nós, não é? Eu mudei imenso, por exemplo, nos últimos 10 anos. Mas a Patrícia de há 10 anos atrás, que eu costumo dizer que foi numa outra vida. Estão a ver, eu sou tão diferente agora do que eu era há 10 anos atrás, que eu costumo dizer que a outra Patrícia era outra vida minha. Mas a verdade é que quando eu apareço aqui, nesta nova versão minha, eu trago aquela outra Patrícia. Trago o que ela viveu, o que ela aprendeu, as memórias, os ensinamentos. E, portanto, ela faz parte de mim até certo ponto. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Joaquim aparecer à minha frente na versão B, o Joaquim vai trazer com ele a versão A. Mesmo que o comportamento dele na versão B seja completamente diferente do comportamento que ele teve na versão A, essa versão A faz parte dele. Ora, se nós não conseguimos parar de sentir raiva e ódio daquela versão antiga dessa pessoa, como é que nós podemos aceitar a pessoa na nova versão, portanto na versão B, sabendo que essa pessoa vai aparecer junto com a versão antiga? Ok? Depois há aqui outro aspecto interessante que eu vos quero dizer. Eu, por exemplo, como eu digo, mudei muito nos últimos 10 anos, não é? Para eu poder ser a pessoa que sou hoje e da qual eu tenho orgulho e da qual eu gosto de ser, não é? A pessoa que eu gosto de ser hoje em dia e que eu sou hoje em dia, para eu poder ser esta pessoa, eu tive que aprender muito na minha versão de há 10 anos atrás. Eu aprendi muito com aquela outra Patrícia que eu era. Ok? Portanto, no fundo, ela foi a minha professora. E mesmo que eu agora observe essa Patrícia de há 10 anos atrás e eu pense que havia coisas que eu não gostava tanto nela, foi o facto de eu não gostar dessas coisas que me fez mudar para a versão que eu tenho hoje em dia. Portanto, essa Patrícia de há 10 anos atrás foi o meu grande professor. Foi o motivo pelo qual eu me tornei na pessoa que sou hoje. Ok? Portanto, quando o Joaquim aparecer na versão B, que é a versão que eu gosto, e que vai estar em sintonia com o que eu quero viver com ele, para ele se poder ter transformado da versão A para a versão B,
ele teve que aprender com a versão dele antiga, com a versão A dele, ok? Ele teve que olhar para aquela versão e perceber se calhar este comportamento que eu estou a ter a respeito da Patrícia, que sou eu, não é? Que tenho uma relação com este Joaquim fictício, aquele comportamento que eu tive com ela não foi o mais correto por isto, isto e isto, ok? Então agora eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero alterar-me. Ok? E enquanto isso eu estou a manifestar essa nova versão dele, ok? Mas dentro da cabeça dele, ele vai estar a perceber que alguma coisa na nossa dinâmica antiga não fez sentido para ele, ele está a propor-se a ele mesmo a alterar essa dinâmica para uma nova, porque ele percebe que ele não estava assim tão bem naquela versão antiga, houve coisas que não correram bem, mas ele aprendeu com essa versão antiga. Ok? Mesmo que ele não se orgulhe da pessoa que ele era na versão A, ele tem que aprender a aceitar essa versão, a honrar essa versão pelos ensinamentos que lhe trouxe. Ok? Portanto, nós para ajudarmos neste processo, a melhor atitude não é ficar com raiva, porque ele fez isto, porque ele fez aquilo, porque isto e aquilo e o outro. Pessoas sempre a queixarem-se de uma pessoa com quem ainda querem manifestar algo. Isso é dar um tiro no pé. Ok? Porque essa versão A do Joaquim foi o grande professor que lhe tornou na versão B. Ok? Então nós devemos honrar esse professor. Não precisamos de gostar dele. Só precisamos de aceitar essa versão A como parte dele. Como o motivo que lhe fez ser melhor homem. Entendem? Neste caso é um homem, ok? Mas isto aplica-se a uma mulher, obviamente. Ok? Portanto, se isso foi o motivo que lhe fez a pessoa crescer, a pessoa evoluir, a pessoa transformar-se, nós temos que honrar aceitando aquela versão dele como parte dele mesmo. E lembrando que ele, quando aparecer numa nova versão, vai aparecer ainda com essa outra versão antiga lá dentro. Faz parte dele, faz parte da história dele. Não é? Assim como nós nos abrirmos para honrar todas as versões que nós tivemos no nosso passado, mesmo que nós não tenhamos gostado de alguma coisa que nós fizemos no passado ou vivemos no passado, acabamos por aprender a aceitar isso como parte do nosso percurso e perceber que agora nós estamos mais evoluídos ou tornámos melhores pessoas por causa das burradas todas que fizemos no passado e dos erros que cometemos, e não ficamos a criticar isso, simplesmente aprendemos e integramos e trazemos essas versões antigas connosco. As pessoas que nós manifestamos em novas versões trazem as versões antigas com elas. Isto é apenas um upgrade, é apenas uma atualização, como aos programas de computador. Okay? A pessoa atualizou, mas está lá a versão antiga dela. Portanto, a melhor coisa a fazermos é entrarmos em paz com o que vivemos na pessoa antes. Assumindo a responsabilidade por termos manifestado aquilo, não é assumir a responsabilidade pelas ações da outra pessoa, mas sim assumir a responsabilidade por termos dado permissão para certas dinâmicas e certas coisas, okay? Assumir a nossa parte e aceitar o que aconteceu e chegar à paz em relação ao que aconteceu, ok? E aí nós podemos usar montes de ferramentas, desde curas a meditações, a ativações, a Ho'oponopono, o que quiserem, ok? Agora, eu trago-vos este vídeo para vocês entenderem. Quando nós manifestamos alguém numa nova versão, essa nova versão da pessoa não é separada do resto. Ela integra o resto. Portanto, quanto mais nós honrarmos aquela pessoa, neste caso o Joaquim, que é o meu exemplo, quanto mais eu honrar aquele Joaquim na versão A, que ele era antes, e honrar no sentido de ser grata pelo professor que ele foi, para ele mesmo, e que lhe fez transformar para a versão B, ok? Mais eu vou aceitar a versão B dele também. Porque quando ele vier na versão B dele, eu não vou ter raiva de nenhuma parte dele. Eu não vou ter raiva de qualquer coisa que me lembre a versão A que eu vivia com ele. Estão a ver? Eu vou aceitar esta nova versão no seu completo, no seu pacote completo. Porquê? Porque eu aprendi a estar em paz com o que aconteceu antes e com a versão que ele me apresentou antes. Não quero mais repetir aquilo. Não quero mais essa versão. Ok. Mas ele aprendeu com aquilo. Ele aprendeu com aquela versão, transformou-se num homem melhor. Então, eu também tenho que fazer o mesmo. Ok? Honrar o professor.
É isto que eu chamo de honrar o professor, é honrar as nossas versões antigas que nos trouxeram o ensinamento, que nos levou à transformação para a versão que nós agora temos ou para a versão que nós queremos ter. Ok? Uau, uau, uau! Adorei falar sobre isto, espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido a profundidade da mensagem, espero que isto tenha ajudado e que vos ajude a manifestar novas versões, não só no amor, como na amizade. Nós conseguimos fazer isto com todas as pessoas com quem nós interagimos, ok? E quanto mais nós aceitamos e honramos as versões antigas delas, mais abrimos espaço para que elas mudem. Sabem porquê? Porque costuma-se dizer, aquilo que nós resistimos persiste, ok? E ter raiva, ter ódio, é uma forma de resistir. É uma forma de resistência que nós temos àquela versão que a pessoa nos apresenta, ok? Nós ficamos apegados através da emoção negativa. Portanto, parar de resistir implica, pelo menos, chegar à paz em relação àquilo e abrir o tal espaço para que a pessoa se possa transformar na versão que nós queremos que ela se transforme. Honrando que aquilo é um ensinamento, aquilo é um momento de ensinamento, é um momento de escola daquela pessoa. Ok? Muito obrigada por terem visto este vídeo. Beijinhos a todos e até breve. Tchau, tchau.